Filmes sobre uma antologia, sobre vários contos, não é algo bem comum no cinema de Hollywood. Isso acaba acontecendo porque o gênero não acaba sendo muito bem trabalhado. Normalmente o espectador ele quer ver mais sobre um personagem, ele quer ter um aprofundamento na história, e que no caso das antologias não permitem muito bem esse formato. Mas no caso de hoje, a balada de Buzz Scruggs, dos irmãos Coen, ele consegue apresentar muito bem 6 obras. E cara, deve ter sido um dos melhores trabalhos que eu assisti esse ano. Então, simbora? Então, normalmente eu começo fazendo uma sinopse do filme, mas nesse caso não dá muito pra fazer isso. Então eu vou acabar falando sobre cada um separadamente. Inicialmente, nós vemos que o filme ele é nada mais nem menos do que um livro. Você tem a chegada de uma câmera olhando a capa do livro, que é o mesmo nome do filme, e que ele vai abrindo as páginas, ele abre, você vê a textura das páginas, você vê tudo isso. Você vê que é um livro com 6 contos, você vê o nome de cada conto deles, e também é um filme... É um livro ilustrado, tem figuras, e acaba sendo muito interessante isso, porque cada passagem de capítulo, ele mostra o livro de novo, ele referencia esse livro, e é muito interessante. É óbvio que não é um filme aquilo, é óbvio que é tudo uma leitura, que é tudo uma literatura que foi transposta para o filme. No caso, a coisa mais interessante dessa obra acaba sendo o roteiro, porque em um filme que tem 2 horas e 15, 2 horas se eu não me engano, e cada trecho tem 20 minutos de duração, cada uma dessas 6 curtas, é interessante como cada um deles consegue se desenvolver muito bem em 20 minutos. Isso é um trabalho impecável de roteiro. E também da atuação dos personagens, que você acaba tendo cenas com 2 a 3 personagens em cada uma delas. No caso, você acaba tendo uma que tem um personagem só, e a última que acaba sendo 5, mas a média de 2 a 3. E você vê realmente como... Cara, o filme não precisa ter muita coisa. Você não precisa ter imagens, você não precisa ter muito dinheiro investido. Mas se você tiver um bom roteiro e atores que saibam trabalhar, cara, seu filme vai fazer sucesso. Você pode ter 3D, pode ter a parada que voa, pode gastar milhões e milhões do que você quiser. Mas se o filme não tiver um roteiro decente, esse aqui é o melhor possível, e bons atores, não anda. Bem, falando agora de cada uma das histórias. A primeira história é basicamente o título do filme, A Balada de Buzz Scruggs, que é basicamente a história sobre um pistoleiro, que é atuado pelo Tim Blake Jackson, que também já trabalhou com os Coens lá no filme de 2000, Meu Irmão, Cadê Você? E que é uma história muito interessante, porque inicialmente eu jurei que era um musical o filme. Porque ele começa cantando músicas, é um filme que ele canta mais. Todas as histórias têm músicas, mas nesse daqui o ator canta, e canta muito bem, no caso. Acaba sendo uma esquete de comédia. É bem legal isso. Você tem inicialmente o Buster, que ele é um caçador, ele é um pistoleiro, que também é um cantor. E ele é uma pessoa extremamente famosa por tudo que ele faz. E nesses 15 minutos você vê tanto as perícias dele, quanto o quanto ele sabe cantar. Tem a música final que é muito boa. E é interessante porque cada um desses filmes, cada uma dessas sketches, cada uma dessas obras, elas têm uma ligação tanto com o western, todas são focadas no faroeste, mas também são focadas com relação à morte. E nesse daqui você tem a relação da morte como algo bem... Eu entendi como divertido, uma coisa pra cima. Agora, a segunda história do James Franco é o Nier Algodones, que é a história sobre um roubo de banco. Só que ele acaba sendo um roubo de banco engraçado e desastrado de certa forma. Enquanto o primeiro nós temos a história sobre um pistoleiro, algo bem oeste, aqui nós temos a relação com um roubo de banco, que também é algo bem de faroeste. Ele vai participando de todas essas etapas do faroeste. Essa história eu acabei não gostando. Essa história eu gostei. Só que eu não sei se era tão importante ter o James Franco ou poderia ser qualquer outro ator. Porque eu não achei a apresentação dele tão impactante como eu acho que deveria ser. Agora, indo pra terceira história, enquanto as 2 primeiras elas são bem pra cima, são só engraçadas, divertidas, essa terceira ela vai
vai pra um drama, vai pra uma parada bem pesada, que é o Meal Ticket, Vale Refeição, por assim dizer, em que nós temos a participação de 2 personagens, um é o Liam Neeson e o segundo, eu não lembro o nome do ator, mas é o primo malvado do Harry Potter, é o Duda do Harry Potter. Eu não dava nada por esse ator, sinceramente, mas o cara faz um trabalho impecável. Se eu falei alguma vez de mal desse cara, eu queimo todas as minhas línguas, todas as minhas mãos. Nunca mais falo mal dele. Que acaba sendo a história de uma trupe itinerante entre esses 2 rapazes, em que nós temos o Liam Neeson, que ele anda na carroça, ele é o cocheiro, ele também é o produtor do espetáculo. E nós temos o Duda, não vou lembrar o nome do ator, então é o Duda, que ele é um contador de histórias. Só que o diferencial é que ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. Não é explicado muito bem o motivo. Por isso que o título, Meal Ticket, é muito interessante nessa obra. E é uma obra pesada, porque enquanto você vê que eles querem ganhar a vida, você está vendo que nem todo mundo está tão interessado no trabalho deles. Você vê que é um trabalho desgastante. O Liam Neeson, ele tem que tomar conta de um cara que não pode fazer nada, ele tem que fazer tudo por ele. Tem um clima de depressão ali envolvido que vocês sabem que nunca vai melhorar aquela situação. E cara, tipo, enquanto você já tem obras ali bem alegres, isso aqui é bem triste mesmo. E você consegue ver aqui que é possível você fazer um western sobre um drama bem pesado, sobre qualquer coisa. O western não é só sobre tiroteio, também você pode fazer uma ótima obra de autorreflexão. A 4ª obra acaba sendo All Golden Canyon, que é sobre o ator Tom Waits, que ele é um mineiro e que ele encontra um lugar nunca tocado pelo homem. É a natureza mais bela. É a obra de reflexão mais bonita que você vai ver, sinceramente. É uma obra que não tem muitas falas. Você só observa assim o ambiente, tá tudo lá. Seria perfeita essa parte no cinema, mas como foi na Netflix, você acaba vendo uma tela menor e acho que essa é a única tristeza dessa obra. Essa parte seria tão bonita no cinema que você tem na história. Você tem esse mineiro que encontrou uma área nunca antes tocada pelo homem e que ele começa a minerar a região. E nisso é a apresentação dele sozinho. Ele faz basicamente um monólogo. Às vezes não fala, às vezes fala só sozinho. É lindo, não tem muito o que falar. Toda a percepção, tudo é muito bonito, é muito lírico. É poesia pura na tela. Foi pra mim a melhor apresentação que eu podia ter visto. Foi esse conto que me deixou impactado realmente de como era belo tudo aquilo. Partindo pro próximo conto, temos a apresentação da personagem da Zoe Kazan, que ela é uma imigrante, não é bem essa palavra. Ela estava no local junto com o irmão dela numa cidadezinha e que ela se junta com uma caravana, é isso, caravana é a palavra certa, e que vão para um novo local, se eu não me engano no Ohio. E nisso você vai vendo toda essa viagem dela. Só que ao longo da viagem, nos primeiros 2 minutos de filme, você vê que ela acaba entrando numa enrascada que está devendo muito dinheiro, sem ela perceber que estava devendo muito dinheiro. Então você acaba tendo ela, que está totalmente desamparada no meio do nada, com um grupo de pessoas que ela não conhece, tendo que resolver essa situação. E ela acaba recebendo a ajuda de uma outra pessoa para tentar superar esse problema inicial dela. Mas o interessante dessa obra é que você vê a vastidão dos Estados Unidos através da ótica daquela personagem, e também como era difícil conviver no meio de uma caravana e tudo é difícil ali. Você tem a presença dos índios também, sabe? Bem interessante. E para finalizar esse conjunto de obras, você tem o The Mortal Remains, os restos mortais, por assim dizer, em que você tem a história de 5 personagens que estão dentro de uma carruagem que estão indo para um hotel ou para uma cidadezinha. Não lembro se fica muito bem definido. E é interessante porque essa é a obra que mais tem falas. E você
acaba tendo falas de bobeira, então personagens conversando que eles não se conhecem muito bem, estão ali só para uma viagem. E eu acabei achando essa obra a mais deslocada entre todas elas. Pareceu uma introdução dos Oito Odiados lá do Tarantino, em que você tem basicamente a mesma noção, personagens que mal se conhecem tentando desenvolver uma conversa, e fica com um ar um pouco sobrenatural às vezes, fica mais fantástico, é realmente um conto de um livro. Bem, finalizando, a beleza da balada de Buster Scruggs acaba sendo no fato que, cara, o Asher não está morto. Você pode fazer várias e várias obras de vários e vários gêneros. Você quer contar a história de um pistoleiro? Você pode fazer. Quer contar a história de rouba-banco? Também pode. Quer falar sobre a vastidão dos Estados Unidos? Como era a locomoção? Você pode fazer um vídeo sobre isso também. Fazer um vídeo sobre os mineiros. Você pode fazer basicamente qualquer tipo de obra em qualquer tom também. Quer fazer uma coisa mais sombria, mais alegre? Tudo isso é permitido. E além do mais, são 6 curtas obras e que você consegue enxergar muito bem como elas conseguiriam dar um filme cada uma delas. Eu gostaria de assistir um filme sobre cada um daqueles personagens. Eu acho que seria muito interessante. É uma obra belíssima. Eu entendo que muita gente não vai gostar dela porque esperava um outro tipo de filme dos Coens, mas tá perfeito do que tem ali. Eu não tenho o que reclamar. Bem, eu sou o Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa podem curtir, compartilhar, comentar. Estamos aí para conversar com todo mundo, então, até depois.